Olá, tudo bem? Já tem alguns dias que eu tenho sido ministrado pelo Senhor acerca desse tema e eu gostaria de compartilhar com vocês como uma aula extra, né? Já que nós estamos falando sobre arrependimento das obras mortas, nós tratamos sobre o que é arrependimento, a importância do arrependimento, né? O lugar do arrependimento, o papel do arrependimento, até como um discurso de anúncio do Evangelho. E falamos de obras mortas, obras de justiça. E aí a gente se arrepende de quê, né? Então vamos tratar sobre a palavra pecado. Vamos lá? Hebreus capítulo 12, só para nós, né, para nós nos situarmos, nós temos o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A palavra pecado no grego é amartia ou amartia. Olha só o sentido do termo original pecado. Não ter parte em, errar o alvo, errar, estar errado, desviar-se do caminho de retidão e honra, fazer ou andar no erro. Então, se você for parafrasear, eu gosto muito dessa parte, desviar-se do caminho da retidão e honra. Então, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremos de tudo que nos atrapalha e do que nos desvia do caminho da retidão e da honra que nos envolve, ou seja, que quer nos envolver para nos tirar do caminho. E corramos com perseverança a corrida. Olha só, ele fala de correr a corrida. Pessoal, todo mundo que corre a corrida em um trajeto. Não existe uma corrida sem um trajeto. Você não sai correndo por aí. Você elabora um trajeto e esse trajeto ele tem que ser percorrido. Por isso que é percorrido o trajeto. Porque percorre. Né? Então você tem um início e um fim. Você tem um local a ser alcançado. Esse trajeto ele pode ser esse caminho, esse trajeto, ele pode ser um alvo de bater meta de tempo, de bater meta de passos, ou mesmo de chegar em um local tantos quilômetros, mas existe um caminho, existe uma rota, existe algo traçado, algo a ser superado. Então, quando você comete o pecado, quando nós cometemos o pecado, nós nos desviamos do caminho da retidão e da honra. Nós nos desviamos do caminho, então a gente deixa de correr a corrida que nos é proposta. Então, pecado é aquilo que te tira do caminho da corrida que é proposta. Isso é muito, muito, muito significativo. Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21 diz assim: mas depois de ter pensado nisso, aqui deixa eu contextualizar. Nós estamos falando de José, esposo de Maria, pai de Jesus, né, que estava querendo sair dessa situação de uma mulher que estava grávida, que não era o filho dele, né? E um anjo apareceu e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvará o seu povo daquilo que os desvia do propósito. Salvará o seu povo daquilo que rouba eles da corrida que lhes é proposta. Então, Jesus ele veio para nos salvar dos pecados. Lucas 24 diz assim: e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, olha só, o arrependimento ele é pregado para perdão daquilo que me separa, daquilo que me desvia do propósito,
daquilo que me tira do meu trajeto, daquilo que me afasta, né, da minha carreira que me foi proposta. Então, o Evangelho ele tem que ser pregado o arrependimento para perdão de pecados. Isso para todas as nações. João capítulo 8 diz assim: Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive fora do propósito é escravo desse próprio desviar do propósito. Existe um momento na vida da pessoa que ela comete tanto pecado, ela fica tão envolvida em si mesma, né, em satisfazer suas próprias necessidades, que ela se torna escrava daquilo. Chega a um ponto em que a pessoa ela comete tantas essas práticas que a pessoa ela não percebe que ela está fora. Ela perde o entendimento. O pecado rouba o entendimento. O pecado rouba a visão. O pecado tira você do propósito. Nós precisamos abandonar as práticas de pecado. João 16, quando ele vier, falando acerca do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. Todas as vezes que vocês virem a palavra pecado, é aquela mesma palavra que eu comentei no começo, tá? Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Olha só que coisa forte. O Espírito é que convence o mundo do pecado, porque os homens não creem em mim. Por que os homens não creem em Deus? Por que os homens não creem no Senhor Jesus? Por causa do pecado. Porque o pecado tira do foco, tira do propósito, me leva a errar o alvo, né? Então, o pecado, ele leva a pessoa a perder a fé. O pecado rouba a fé. Então, quando alguém fala, Senhor, aumenta a minha fé, essa pessoa, ela precisa de santidade. Ela precisa abandonar o pecado, porque o pecado rouba das pessoas a crença em Jesus. Quanto mais você peca, menos você acredita em Jesus. Quanto mais você pratica pecado, menos você está crendo em Jesus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Então, queridos, o pecado é que faz separação. Aqui estou eu e aqui está Deus. O pecado, ele rouba o meu acesso a Deus, porque ele rouba a minha fé, porque ele rouba a minha crença, ele me tira do foco, ele me afasta de Deus. E acaba que nós nos tornamos separados ou destituídos da glória de Deus. O alvo é a glória de Deus. O alvo é o relacionamento com Deus. O alvo é a vida eterna, que é conhecer Jesus, João 17,3. Conhecer a Jesus, conhecer a Deus como único. Porque a vida eterna é esta, que te conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus como único Deus verdadeiro e conhecer a Jesus, aquele a quem Deus enviou. O pecado me afasta de Deus. Romanos capítulo 5. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Lembra, todas as vezes que você for lembrar de vida eterna, João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. O que é a vida eterna? Conhecer a Jesus. Vida eterna é relacionamento com Deus. Relacionamento é conversar, falar e ouvir.
acreditar, se aproximar, sentar à mesa, estar junto. Isso é relacionamento. Então, aonde aumentou o pecado, aonde tinha pecado, a graça vem transbordando. Um remédio para superar as dificuldades do pecado. A graça de Deus. Senhor, me enche de graça para que eu não peque. Como o pecado reinou na morte, também a graça é que reina. Então, existe dois reinos aí, dois reis, né? O pecado que reina e a graça que reina. Ou o pecado reina na morte, ou a graça reina pela justiça para conceder relacionamento com Deus, com Jesus, através do próprio Jesus Cristo. Romanos capítulo 6. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. O batismo sepulta, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, a obra da cruz, o sacrifício de Jesus, sua morte e sua ressurreição, representada através do batismo das águas, ele vem para quê? Para que haja destruição do corpo do pecado e nós não sejamos mais escravos do pecado. O escravo faz a vontade do seu Senhor, independente da sua própria vontade. O que é ser um escravo? É alguém que faz aquilo que outro manda, independente da sua própria vontade. O escravo não tem vontade própria, o escravo não tem desejos, o escravo não tem absolutamente nada. E a única coisa que ele tem que fazer é aquilo que o seu Senhor manda. Então, quem anda na prática do pecado é escravo do pecado. Vamos continuar em Romanos 6. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, quem morreu foi justificado do pecado. Jesus morreu e nós, quando somos batizados, nós afirmamos que morremos juntamente com Ele. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Jesus morreu uma vez e a sua morte foi suficiente. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para quê, gente? Morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Então, Jesus morreu para o pecado. E nós vamos ver outro versículo ali na frente falando de Jesus. Então, tudo que Jesus fez foi suficiente e nós acessamos essas coisas pela fé. O pecado já foi vencido pela fé. Da mesma forma, considerem-se, como é que nós devemos nos considerar? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uma coisa importante, a vontade de pecar nunca vai deixar de existir enquanto nós estivermos nesse corpo mortal. Mas nós devemos, como orienta o nosso querido apóstolo Paulo, nos considerar mortos para o pecado. Essa é a orientação do Senhor. Considere-se morto para o pecado. Ele vai continuar borbulhando na sua carne e na minha carne, pedindo. Como diz a Bíblia, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Mas nós não devemos permitir que esse pecado continue dominando os nossos corpos. Pela graça. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Senhor, me enche com uma nova porção de graça, para que eu possa superar e não mais me sujeitar às práticas do pecado
que me roubam a minha fé e que me afastam do meu propósito. 2 Coríntios 5, Deus tornou pecado por nós, Jesus, aquele que não tinha pecado, para que em Jesus nós tornássemos justiça de Deus. Então olha só, Jesus ele se converteu em pecado, ele virou pecado, mesmo sem pecado. Ele concentrou nele tudo e depois ele foi para a cruz e queimou tudo lá e ofereceu a Deus como sacrifício. Hoje, eu e você, pela graça de Deus, pela obra da cruz, pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue precioso, nós somos a justiça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: E vocês estavam mortos em suas transgressões e amatia, pecados, nos quais costumavam viver. Olha o verbo no passado, gente. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, entretanto, no entanto, contudo, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Somos salvos por quê, gente? É a graça, o remédio contra o pecado, é a graça. A graça salvadora, a graça remidora, a graça que vence o pecado. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meu irmão, peça graça. É a graça que você precisa. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém siga. Não é o meu jejum, não é a minha oração, não é o meu subir no monte, não é ler a Bíblia. Não é isso não, irmão. É a graça pela fé. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Olha as boas obras aí, pessoal. As obras de justiça, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus preparou para cada um de nós, para mim e para você, obras boas, obras de justiça, para que você e eu praticássemos. Então, quando Deus me tira, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Quando Ele me tira daquele lugar, Ele tira também a condição de escravo para praticar as coisas do pecado. E Ele me coloca no lugar pela graça, onde eu me torno escravo da justiça, mas Ele me enche de obras de justiça para que eu possa operar nessas coisas ou praticar esses atos de justiça. Então, esse é um lugar que Deus tem para nós, queridos. Isso é muito forte, muito poderoso. Então, eu gostaria de finalizar essa nossa aula extra falando sobre isso. O remédio contra o pecado é a graça por meio da fé. Em nome de Jesus, que Deus possa hoje, agora mesmo, encher o seu coração e encher a sua mente com a revelação de que a graça de Deus ela é liberada para que você saia da condição de pecado e entre na condição de viver a liberdade em Deus, em Cristo Jesus, porque foi a graça que Ele liberou para que nós pudéssemos ser alcançados
por essa tão grandiosa salvação. Em nome de Jesus, que o seu entendimento pela fé, eu declaro que o seu entendimento seja aberto pela graça de Deus. O Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo, e que você possa acessar essa realidade e possa, de fato, como nós vimos lá no início, que de fato você possa correr com perseverança a corrida que está proposta para você, que você possa compreender a carreira que Deus tem para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito e nos vemos em nossa próxima aula. Bye, bye!